Estamos aqui no podcast Plena Unção e hoje eu tenho a alegria e a felicidade de receber o nosso amigo, pastor Davi Nobre Rocha. Meu pastor, que bom recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pastor Davi Nobre Rocha é pastor presidente na Assembleia de Deus do Rio Comprido. Há quantos anos, meu pastor? 41. 41? É. Meu Deus, eu lembro quando eu tinha 15 anos, o pastor Davi já era pastor. Então, significa que esse homem tem uma história de vida muito grande. O senhor é casado com a missionária, a pastora Laudiceia Ferreira Rocha. E é pai. Da Priscila Nobre Rocha. E também avô. Da Noa Rocha Martins. E o sogro. Não, genro. Não, o senhor é sogro do genro. Ah, sim, o sogro é Davi Nobre Rocha, pastor Davi Nobre Rocha. Não, o sogro, então, o senhor é sogro de... Fernando. Fernando. Eu fiz esse trocadilho exatamente para dificultar. Mas, pastor Davi, a sua experiência de vida como pastor, eu te acompanho já há muito tempo, né? Na verdade, eu cresci, embora sendo da Assembleia de Deus de Cidade Nova, as igrejas são co-irmãs. E eu cresci vendo o seu pai, pastor Rocha, Augusto Rocha. Antônio Rocha. Mas todo mundo chamava de pastor Rocha. Pastor Rocha, um homem dedicado. E eu estava, antes de fazer a entrevista aqui, da gente conversar, fui pesquisar, né, sobre o seu avô, que é um dos pioneiros, uma história tremenda, o Adriano Nobre, né? E o senhor melhor pode contar para nós, porque a biografia dele, embora seja uma biografia muito interessante, mas parece que em algum momento alguém tentou suprimir ou diminuir essa biografia, sendo ele um dos pioneiros junto com os missionários suecos. Eu gostaria que o senhor falasse sobre o seu avô, antes do senhor falar da história da igreja, de como tem sido esses 40 anos do seu pastorado junto à Assembleia de Deus do Rio Comprido. Bem, o meu avô, conforme você falou aí, ele foi quem recebeu os missionários em 1910, lá em Belém do Pará, e levou-os para a sua casa, na ilha de Marajó, e ensinou aos dois o português. E o meu avô, ele teve uma filha, e essa filha foi a minha mãe. Qual o nome da sua mãe? Celina. Celina Nobre Rocha. Sendo que ela recebeu o nome de Celina por causa da irmã Celina Albuquerque. Aquela que recebeu o batismo com o Espírito Santo. A primeira irmã batizada com o Espírito Santo no Brasil. Meu Deus. Na Assembleia de Deus. O meu avô, ele, conforme eu te falei há pouco, ele teve à frente da igreja em Belém do Pará. Eu, inclusive, questionei isso com o pastor Samuel Câmara, por que não consta a foto dele lá como um dos pastores, que ele ficou 2 anos como pastor da igreja. O missionário Gunnar Vingre ficou na Suécia e o meu avô ficou pastoreando a igreja em Belém do Pará. E ele foi enviado também pelos missionários para o estado do Ceará, Rio Grande do Norte. Não, teve uma cidade que ele chegou com os pés feridos. Qual foi o nome dessa cidade? Foi a Lagoinha do Uruburetama. Essa cidade, quando ele chegou lá, chegou com os pés feridos, caminhou não sei quantos quilômetros a cavalo, chegou lá para ser o pastor, para abrir um trabalho lá. Diz que a pessoa que recebeu viu que os pés dele estavam feridos, trouxe uma bacia d'água e ele ali foi hospedado, começou um trabalho. Em menos de 25 dias, ele já tinha gente para batizar. Sim. E aí depois houve uma revolta na cidade, inventaram, né? Naquela época o catolicismo naquelas regiões era muito forte, dominador, de tal forma que ele foi acusado de feitiçaria, foi expulso da cidade
Aí em 2013, essa mesma cidade fez uma homenagem a ele e pediu perdão. Sim. Eu estive lá. O senhor esteve nessa cerimônia? Estive, eu e o meu irmão Samuel, nós estivemos lá e foi um irmão da cidade, que até da nossa família, Bastos, que meu pai falava que tinha muitos parentes lá nessa região, e esse irmão da igreja de Nova Vida, ele, sabendo da história, ele resolveu e conseguiu com o prefeito da cidade fazer esse pedido de perdão, porque a cidade era uma cidade que não ia para frente. E houve esse pedido de perdão. Porque na saída ele diz que ele sacudiu a poeira do sapato. Exatamente. Isso depois de 100 anos. Isso. Quase 100 anos, né? Verdade, quase 100 anos. Quase 100 anos. Isso foi em 2013. E a Bíblia fala sobre isso. Fala sobre isso, mas isso, quando eu estava ouvindo, né, assistindo esse documentário, isso me chamou muito a atenção. Quer dizer, um homem naquela época em que um desbravador, além de ensinar o português para os 2 missionários, foi um desbravador levando o evangelho para Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará. Então, por tudo isso que a gente tem pesquisado, estudado a biografia do seu avô, do missionário e pastor Adriano Nobre, ele, por ser um desbravador, e eu ver nos livros uma biografia tão curta, mas com um trabalho, ele foi também responsável pela tradução dos hinos da harpa cristã. Ele foi o fundador da harpa cristã. Foi o fundador. Com 120 hinos. E essa tradução não lhe dá direitos autoral? Não dá, porque são versões. Ele não tem hino da autoria dele, nem de Paulo Macalão, nem de ninguém. São raros os hinos que são de autoria. São geralmente hinos traduzidos. Então ele era um homem muito estudioso. E qual é o seu sentimento como neto, depois de um século, né, se passando, e o senhor, hoje, nós estamos aqui falando dele, quer dizer, o senhor é resultado de um Deus geracional, porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus foi o Deus de Adriano, foi o Deus de Celina, que também é o Deus de Davi. Como é que o senhor se sente? Eu particularmente me sinto orgulhoso, honrado por isso, né? Porque tem uma história da família que faz parte da história das Assembleias de Deus no Brasil. Não, eu acho que não faz parte. É a história. É a história. É a história. É a história, porque exatamente. Teve o início, né? Exatamente. Então eu me sinto muito feliz por essa história, né? Eu tenho um sobrinho que tem o nome do meu pai, Antônio Augusto Rocha, portanto, que casou com Celina, e tenho também um primo que chama Adriano também. Que um dos filhos colocou o nome de Adriano, nome do pai. O legado do seu pai como pastor, nesse caso aí, como é que se deu a vinda da sua família para o Rio de Janeiro? O seu pai, no caso, e também a sua mãe, se conheceram lá no Ceará? Foi aonde? Não, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro? Rio de Janeiro, porque o meu avô, ele veio para o Rio de Janeiro com a família, veio morar aqui no Rio de Janeiro. Tanto que ele foi convidado para ser pastor, o pastor presidente da Assembleia de Deus de São Cristóvão, que hoje está ali no campus São Cristóvão 338, e ele não aceitou. Então a minha mãe veio com ele, e meu pai, no caso o Adriano Nobre, o pastor Adriano Nobre, com a família, veio do Pará, e meu pai veio do Ceará. Veio do Ceará. Tá. Meu pai veio do Ceará. E aqui, meu pai se tornou membro também da igreja de São Cristóvão, e aqui ele conheceu minha mãe tocando cítara no coral e orquestra da igreja de São Cristóvão. Meu Deus, isso tem quantos anos atrás? Olha, meu pai hoje, se fosse vivo, ele estaria com 115 anos. 115. Né? Eles foram casados, eu creio que mais de 60 anos. Né? Que bênção, né? E aí o senhor olha assim, na história, o senhor tem esse sentimento
e o seu legado, a experiência que o senhor tem vivido como pastor, quando recebeu do seu pai o legado de continuar essa história? Qual foi o sentimento? Bem, talvez o pastor Marcos Fernandes não saiba, mas eu fui noivo de uma jovem, filha de um pastor no Rio Grande do Sul, e quando surgiu essa oportunidade de eu ficar noivo e possivelmente me casar, eu tinha muita vontade de ir para um outro lugar para mostrar para mim mesmo e até para algumas pessoas que filho de pastor, infelizmente, em algum sentido, tem a sua... ele é pastor porque o pai dele é Fica pastor. estigmatizado. Exatamente. Então eu tinha muita vontade de ir para o Rio Grande do Sul. Já tinha pedido, ou me despedido do ministério. Eu era evangelista, pedi ao ministério, ao pastor, que me desse a credencial através da convenção de pastor, porque no Rio Grande do Sul a convenção era, até hoje, é convenção de pastores, evangelista não tem acesso. Então, mas de repente a moça não quis mais e nós terminamos o noivado e eu continuei em Rio Comprido. Quando o senhor também foi missionário na França, né? França, inicialmente. O senhor era Portugal. solteiro nessa época? Solteiro, fui solteiro. Quantos anos? Quer dizer, foi em 1975 que eu viajei para Portugal. Inicialmente foi Portugal, eu fui trabalhar com um missionário que você de repente conheceu, Rogério Ramos Pereira. Sim. E fui trabalhar com ele, e de lá de Portugal eu fui para a França. Aí trabalhei na França com os imigrantes portugueses na Europa. Aí cooperei com a igreja em Paris, a igreja portuguesa em Paris. Depois fui para Bordeaux, a terra do vinho, muito conhecido no mundo, o vinho Bordeaux. E de lá eu fui para Roubaix, onde foi meu último local de atividade na França, na Europa, em Roubaix, onde tem a igreja até hoje, lá em Roubaix. Estive lá com a minha esposa, agora recente, e realizamos um congresso de jovem entre os imigrantes portugueses na Europa, em Paris. É mesmo? Isso foi quando? Isso foi em 1977. Levamos o pastor Gesiel Gomes, que foi o pregador. Foi um espetáculo. Foi numa igreja... igreja luterana, um templo imenso, e nós enchemos aquilo de portugueses, de franceses, e tinha representação de vários lugares da Europa. Que maravilha. Então o senhor tem essa experiência. E hoje o senhor, como pastor presidente, que na sua maioria, o senhor tem hoje a Assembleia de Deus do Rio Comprido, tem quantas congregações? Hoje nós temos aproximadamente 40 congregações, sendo no estado do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Minas e no Espírito Santo. Rio Comprido, por exemplo, para quem está nos assistindo, é um dos bairros aqui do Rio de Janeiro, da nossa capital, que também é cercada de comunidade. Então a Assembleia de Deus do Rio Comprido tem muitas congregações em lugares de risco, área realmente de confronto. Como que é esse trabalho nessas comunidades, pastor Davi? A igreja, qual o peso que a igreja tem frente a essa realidade do que hoje nós vivemos no Rio de Janeiro? Nós temos 20 congregações ali em volta, em todas aquelas comunidades, 20. E é difícil o trabalho, tem se tornado mais difícil ultimamente, em virtude da insegurança que nós vivemos aqui no Rio de Janeiro, mas, felizmente, eles respeitam a igreja. O irmão mesmo teve a oportunidade, na sexta-feira passada, de nós irmos a Gomes Lopes, ali naquela comunidade dos prazeres. Verdade. Que o nosso querido Said chama de favela. É verdade. Hoje, favela, em certo sentido, é pejorativo. Meio pejorativo. Então nós discriminatório. Nós chamamos de comunidade. Comunidade. E ali no Rio Comprido nós temos aproximadamente 20. E até hoje eu subo, geralmente subo acompanhado, né? E se precisar eu subo sozinho. Só usar o carro conforme todo mundo sabe que tem que subir. As dicas, como que é acender
A luz de dentro, É. não desligar o farol e Os vidros o vidro abaixados. abaixado, você entra numa comunidade. Tranquilo. Na verdade é um trabalho, e quantos jovens, né? Quantos jovens a igreja que cumpre um papel social diante dessa realidade, quantos jovens que hoje estão fazendo faculdade, que poderiam estar hoje envolvidos no tráfico, mas pela presença da igreja, que lá está nessas comunidades, Temos uma futura juíza. que o senhor deu até o testemunho, É. muito legal, muito bonito. Agora tem lá em Queimados, Sim, temos Queimados, no município. que é uma igreja lá, você conhece, já esteve lá. Fui lá quando eu era adolescente. Vai voltar lá. Que bom. E temos Queimados, temos Guaxindiba, Sim, que fica ali perto do Jardim Catarina, naquela área que você conhece bem ali. sim. E há pouco tempo nós tínhamos em Tangará, em Cabo Frio, mas por motivo de força maior nós cancelamos aquele trabalho, né? São Pedro da Aldeia? São Pedro da Aldeia, nós temos um templo lá que nós construímos e há pouco tempo nós passamos para o pastor Celso Brasil, né? E temos em Espera Feliz, que é na zona da mata, a zona do café, e temos... Você já foi a Espera Feliz? Não. Não lembro. E Cristália, no norte de Minas. Norte de Minas. E temos, num lugar chamado Mundo Novo, Iguaçuí, no Espírito Santo, que é essa cidade, Iguaçuí, é bem conhecida. E hoje o senhor também está com um projeto de construir o templo, né? Porque a igreja ali não comporta mais as filiais. Não comporta. Se o senhor marcar uma ceia, tem que ser ter toda uma programação, porque não cabe. Se for todo mundo, a gente combinar uma ceia para ir todo mundo, nós podemos realizar uma ceia com a igreja cheia, só de mulheres, com a igreja cheia só de homens e uma igreja cheia só de jovens e adolescentes. Que maravilha. Esse é o sucesso do trabalho da Assembleia de Deus do Rio Comprido, na rua Aristides Lobo, 199, os cultos lá, pastor. Terça, quinta e domingo. E nessa área do Rio Comprido, porque o bairro do Rio Comprido, há algum tempo, era um bairro promissor, não é? Nós tínhamos ali várias empresas de segurança, tinha a Dataprev, tinha, não sei se ainda tem, mas na época tinha o Seminário Católico. Tem. Ainda tem, né? Tem. E era um bairro que tinha, assim, Globosat. a Globosat. O que aconteceu com o Rio Comprido? Foi esse Com o bairro. Esse problema da insegurança, né? Esses rapazes, eles muitas vezes, como aconteceu agora há pouco tempo, que eles mataram um cara lá da comunidade, o tal de Giló. Sim. Né? E com isso, depois que aconteceu isso, eles desceram e botaram fogo em ônibus, em carro, e foi um... E todo o comércio, naquele Teve período, que fechar tudo. naquele dia o senhor também não teve culto? Não, paramos os cultos, teve que parar os cultos. Como é que pode, né? Porque não tinha, os irmãos, como é que Não iam tem estar de graça? segurança, não tem. Não tem. Hoje o Rio de Janeiro, o que o senhor diz? É um estado de calamidade pública a questão da segurança? Com certeza, eu acho que... E a falta eu acho que você que trabalhou na LERJ há muitos anos, foi funcionário da LERJ, conheceu muitos políticos, muitos deputados, você sabe que é má vontade do poder público. Porque se quisesse, nós estamos vendo aí esses escândalos terríveis, não é? Imagina se esse dinheiro que foram desviados e são desviados por quase todos os anos por políticos, governantes, fosse para a segurança, para a saúde. Se voltasse para a saúde, para tantas coisas que a sociedade, a população precisa. Mas não vamos entrar no assunto político, embora o pastor Davi goste de falar de política. Não vou provocar ele aqui sobre direita, sobre esquerda, porque a família dele é uma família totalmente da direita. Da direita? Sim, mas tem esquerda também. Toda a família tem, pastor Davi. Toda a família tem. Eu já mexi com ele para diminuir o clima, né? Eu aprendi com essa situação, e até da mãe dela também, do meu irmão também, Sim. que são também lulistas, de não falar em política na igreja. Isso é bom. Para não criar constrangimento, porque querendo ou não, você no meio do povo tem gente.
E eu acho interessante, eu não queria abordar e entrar por isso, mas é importante que dentro de uma democracia se respeite o pensamento divergente. Verdade. E a gente que lidera e que está à frente do povo, tem aquela pessoa que tem o direito. Teve um que se chateou comigo por causa da minha preferência. Eu digo, bom, como eu te respeito, você deve me respeitar. Com certeza. É claro, no momento em que invade o espaço sagrado para essa disputa, eu acho que aí estraga o ambiente. Mas quando a gente, como cidadão, exerce o nosso direito, tanto direita quanto esquerda, e aí não vamos discutir aqui nem tratar assuntos ideológicos. No campo da ideologia, eu discordo e concordo com aquilo que acho que é de direito. Agora, e o que é melhor para a igreja. E o que é melhor para a igreja. Agora, ponto. Agora, chegar no altar e levantar uma bandeira do candidato tal, do candidato Mas tal. eu fiz. Você fez? Eu cheguei a fazer. É mesmo, é? Eu cheguei a fazer na eleição passada e aquilo me trouxe lições, entendeu? Graças a Deus não saiu ninguém da igreja por causa disso. Sim. Nós temos conhecimento de gente que saiu de igreja por causa disso e até hoje estão estremecidos, não é? E eu acho que é a melhor coisa, mesmo que a gente tenha a nossa preferência, e a igreja, que eu sou pastor, eles sabem da minha preferência. Então eu não preciso falar. Eu acho assim que você pode dar uma dica, mas Sim. não pode, num momento desse, levar para o púlpito um debate ideológico que não vai fazer bem, nem para um lado nem para o outro. Mas eu quero voltar ao lado espiritual. A sua experiência pastoral, qual a sua experiência e o que o senhor pode nos dizer, porque não está dizendo só para mim, mas para tanta gente que está nos assistindo, qual a maior dificuldade desses 40 anos de pastoreando vidas que o senhor se deparou e disse, isso aqui é difícil demais. Parece que volta sempre no mesmo ponto. O que o senhor pode dizer quanto à sua experiência pastoral em lidar com gente? O relacionamento interpessoal é muito difícil. É muito difícil você estar no altar da igreja e você olhar para a igreja e ver pessoas que não estão com o mesmo propósito, entendeu? Pessoas que passam por você na igreja, eu falei isso ontem no culto, e não falam contigo. Sendo pastor? Sendo pastor, te evitam a esposa do pastor. Evita a família do pastor. Como se... E você sabe disso muito bem, que você tem uma família relativamente grande na igreja. Verdade. E eu só tenho eu e minha esposa. Então, tem hora que o senhor se vê acuado, né? Sim. Porque se doa, está ali e muitas vezes não recebe na mesma proporcionalidade aquilo que entrega. É verdade. E essa tem sido a sua dificuldade? Uma das dificuldades. Uma das dificuldades. Agora, mesmo na segunda-feira, nós tivemos reunião geral com os obreiros e ao finalizar a reunião, veio um irmão de uma congregação em Guaxindiba e esse irmão está há pouco tempo lá na congregação, um ano e pouco, é um evangelista e autorizado. O senhor quer beber água? Então, ele criou lá uma celeuma com o dirigente e eu conversei com ele e ele iniciou a conversa dizendo: a minha esposa e a esposa do dirigente são duas fofoqueiras. Ele queria falar da esposa do pastor, como não podia falar diretamente, ele botou a dele no meio, não é? E a esposa dele, eu estou com o meu gabinete pastoral em obra, aí a esposa do dirigente estava sentada lá um pouco atrás, ela deveria estar ouvindo alguma coisa, e eu virei para esse irmão e falei para ele: irmão, mediante o relatório aqui, o irmão não tem condição de continuar na congregação, o irmão tem que procurar uma igreja para o irmão ir. E ele virou para mim e disse: eu não vou sair da igreja. E aí? Você vai botar ele à força para fora? Não tem como. Ele não era o dirigente, ele era auxiliar. É um auxiliar. Auxiliar. Quer dizer, auxiliar. O senhor percebeu que ali a convivência estava... Não tem mais Não condição. tem possibilidade. Não tem. É uma dificuldade, é um problema. Na realidade, pastor Marcos, a igreja do Senhor Jesus é uma igreja maravilhosa, gloriosa, é uma bênção, não é? Mas parece que cada dia, se não é um dia após o outro, é depois, não é?
semana seguinte, mês seguinte, nós estamos sempre nos deparando com problemas. Mas Paulo disse lá na segunda carta a Timóteo, né? Dias difíceis e trabalhosos. Isso aí. Se o senhor fizer uma análise de 30, de 40 anos atrás, havia dificuldade, porque o povo era menos esclarecido. Hoje nós temos uma rede social que qualquer cisco... Isso aí. Por exemplo, a gente está conversando aqui, uma fala sua que de repente alguém pode fazer um corte e desse corte fazer um tema e daí trabalhar negativamente ou positivamente tanto a sua imagem quanto a minha. Verdade. E isso hoje ninguém está livre. Tá. Por isso que é importante a gente seguir aquela observância de Jesus que nós somos luz e sal da terra. Mas nós, pastores, somos o time que estamos de ponta e somos os mais vulneráveis frente às insinuações, os boatos, as calúnias. Enfim, existe até site hoje que vive de fazer fofoca e de intriga. O Chico Gospel. Opa, não queria falar. Falar nisso, o senhor um dia aí fez um comentário na rede social sobre a convenção. Sim. Como é que ficou aquele assunto? Não, eu fui à convenção e eles quiseram mudar a sede da convenção geral, a CJDB, para São Paulo. Mudaram. Mas eu lá, quando eles estavam discutindo, já trouxeram praticamente tudo aprovado, tanto que levaram a convenção para São Paulo para aprovar isso. E eu fui o único que me levantei, contestei, não é? Uma convenção de 120 mil ministros, apenas 3 mil estavam decidindo o destino da nossa convenção. Eu postei, falei algumas coisas importantes, sérias, mas eu resolvi retirar. Eu retirei a postagem, mas tive muitos compartilhamentos, muita gente comentou e fez curtição, entendeu? Naquilo que eu falei. Como eu vou publicar, talvez hoje, depois eu vou te mostrar, a convenção de Madureira que está sendo realizada em Goiás. Eu até queria ir para conhecer, ver como é que funciona aquilo lá. E eles reuniram 6 mil pastores sem eleição. Para a gente reunir esse número da CJDB, precisa ter eleição, precisa ter concorrente. Caso contrário, é 3 mil, é 4 mil, entendeu? E Madureira, eles têm lá os problemas dele, mas no meu ver, Madureira é mais unido do que nós da missão. É a minha ideia. É a ideia. Inclusive, houve uma fala do bispo Samuel falando que a expulsão foi a melhor coisa que aconteceu quando eles se desligaram. E essa divisão entre Madureira, que são duas convenções oficiais, né? Que é a CONAMAD e a CGADB. E aí surgiu a terceira, que é do pastor Samuel. CADB. O senhor acha que isso melhorou ou dificultou o crescimento da maior denominação do Brasil, ou vamos dizer do mundo? Eu acho que a separação da missão e Madureira, como era conhecido, sim, entendeu? A missão somos nós, da CJDB, e Madureira já está dizendo. Foi bom, em certo sentido, porque realmente as duas cresceram, entendeu? Madureira não teve mais problema de campo, entrou no Brasil inteiro, tem igrejas fortes de Madureira, aonde não tinha, tem outros lugares que é fraca, entendeu? Porque a Assembleia de Deus da Missão no Nordeste, no Norte, é muito forte, e eles não conseguiram grandes coisas. E geralmente, para diferenciar, dizia Assembleia de Deus no Brasil e Assembleia de Deus do Brasil. Essa era a diferença? A Assembleia de Deus no Brasil é a sueca e a Assembleia de Deus do Brasil, de Madureira? Não. Não tem essa diferença? Não, o problema não foi esse. O problema foi que existia, primeiro, o nome Madureira, a CONAMAD, é Convenção das Assembleias de Deus no Brasil. Isso exatamente. Exatamente. Então, o estatuto da CJDB diz que não pode ter uma outra convenção de nível nacional. E Madureira tinha. Esse foi um ponto. O segundo é que eles não respeitavam a jurisdição eclesiástica. Por exemplo, você está aqui na rua Amaral,
95. 95. Aí vem um camarada da sua própria convenção e ali, mais adiante, aluga uma casa e vem fazer culto ali. Vai prejudicar aqui? Vai tirar gente daqui? Não vai. Mas não deixa de ser um constrangimento, entendeu? Para quem já está estabelecido aqui. Aí surge um outro fator, que é um obreiro, digamos lá, ou aqui ou lá, no Rio Comprido, alguém que de repente é carismático, cheio de dons, revelações. Aí, revelações ou revelamentos? Revelamento, aí tem um problema. Como o senhor enfrentou vários problemas, aí o indivíduo vai a 1000 metros, abre uma igreja. Aí ele vai se filiar à mesma convenção e de repente alguém dá o aval. Como que a gente vai tratar um assunto desse, que na verdade é um pecado de rebelião, que é tipificado como feitiçaria? Eu não vou citar o fato, você comentou comigo, que você teve uma experiência recente de um pastor que estava aqui contigo e que queria seu apoio. E você disse, não, eu não posso. Não, eu não tenho como te dar um apoio. É porque ele, na verdade, queria fazer da igreja uma barriga de aluguel. Exatamente. Então, você falou do camarada que abre a igreja a 1000 metros e não é da convenção, mas em muitos casos ele é da sua própria convenção. Ele não é na estadual, mas ele é na geral. Na geral. Porque, infelizmente, aqui no Rio de Janeiro nós temos 7 convenções estaduais. 7 convenções. Tinha necessidade disso? Aí eu pergunto, no que isso se traduz? O que isso facilita? O que isso ajuda no sentido pleno da evangelização? Nada. Foi político. Totalmente político. Foi político. Para o presidente, que era o presidente na época da convenção, ele abria essas estaduais, como acontece na SEADER, as coordenadorias, não é? O presidente procura ter o domínio das coordenadorias para ter voto, para ele poder ou se eleger ou fazer o seu sucessor. Certo. Porque a SEADER parece que é um mandato só de 4 anos. Né? Agora é. De 4 anos. Então, ele tem o vice dele lá, ou ele quer eleger o Marcos Fernandes como futuro presidente depois dele. Mas o pastor Marcos... Mandar um abraço aí para o nosso presidente, pastor Adilson. Pastor Adilson, parabéns pela eleição dele. E nós esperamos que tenhamos um novo tempo na SEADER. Verdade. Um novo tempo de um homem que a gente... O senhor andou afastado da SEADER, né? Eu estive afastado e você é testemunho ocular do que aconteceu comigo. É verdade. Mas porém, já passou. Já está tudo... Estão vivendo E eu soube até que o pastor ligou para o senhor e pediu perdão. E dizer que está tudo em paz. Tudo em paz, graças a Deus. Porque onde tem homens, seres humanos, não acontece. Não tem problema. Nós, acima de tudo, pastor Marcos, nós somos crentes. E como crentes, a gente tem problema, nós somos irmãos. É verdade. E numa família tem problema. Mas quando nós temos o mesmo sangue, que é o sangue de Jesus, é verdade. Entendeu? A gente pode se aborrecer por alguma questão, mas logo logo o Espírito Santo desarma aquilo e a gente volta às boas. Verdade. Entendeu? Então é importante dizer que o problema não são as instituições. Na verdade, são os seres humanos que estão tocando essas instituições, liderando, de modo que muitas vezes nós acabamos por atropelar o processo. Pastor Davi, nós temos aqui a SEADER, Confraderge, Comaderge. As outras eu não sei. Nem sei o nome. São 7 convenções. O senhor já pensou em ser presidente de uma das convenções aí? Olha, a grande verdade, você fez um gesto de que isso não aconteça, mas se for a vontade de Deus, isso pode acontecer, que você ainda é novo. Você é mais novo do que eu e você tem um tempo aí pela frente. Eu confesso que seria uma honra para mim ser presidente de uma convenção, mas eu nunca busquei isso. Eu poderia, porque infelizmente, com exceção do pastor Adilson, eu não vou dizer que ele fez isso, mas geralmente essas pessoas que são presidentes de convenção, elas cavam isso, elas buscam isso, entendeu? Deixa a igreja na mão de terceiros, a prioridade dele é convenção, como não é o meu caso nem o seu,
Nós Verdade. temos cuidado da igreja, por isso que a igreja tem sido abençoada, Verdade. tem sido triunfante, e nós sabemos até de presidentes de igreja que não tem representatividade na sua igreja, uma igrejazinha pequena, e ser presidente de pastores de igrejas grandes. Entendeu? E por isso que tem problemas. Então, eu já tive, inclusive, revelações dizendo que eu seria presidente. E o senhor teve muita dificuldade, porque muitas vezes o senhor levantou questões. Sempre levantei, tanto na geral como na estadual. E essas questões acabaram porque prejudicando a minha imagem. há um sistema, né? Sim. Que parece que não aceita ser questionado, não aceita. Eu acho que no processo normal da vida, todo mundo tem o direito de questionar. Todo mundo tem o direito de perguntar, de receber sua resposta. Mas eu gostaria também de tocar num assunto que é o assunto hoje. O senhor é de uma geração de Oséias de Paula, o Tony Alziel, enfim, de uma outra malha, vamos colocar assim, de uma outra geração. O que é que o senhor tira de exemplo e de lição da sua geração, vamos colocar aí, de 40 anos, para a atual desses 10 anos para cá? Uma diferença muito grande, né? Em termos de proposta de... É diferença muito grande. Você falou no início, e você chegou a conhecer meu pai. Você frequentou a igreja, vigílias e enfim, cultos. Quase todas as congregações eu preguei. Então, você tem... Não tenho pregado mais porque o senhor não me convida mais. Mas terça-feira que vem o irmão vai estar lá conosco na Santa Ceia. Então, o irmão tem conhecimento como a coisa funcionava lá atrás e como funciona agora. Verdade. Entendeu? A diferença, infelizmente, pastor Marcos, hoje tudo gira em torno do dinheiro. É verdade. Tudo gira em torno do dinheiro. Antes de eu vir para cá, eu vim falando com meu irmão pelo telefone, e ele falando sobre isso, né, a respeito dos pastores hoje estão enriquecendo. Eu tenho 40 anos de ministério, a igreja nunca me deu um carro. Eu tenho uma passagem que foi me dado de presente para mim em Israel, já fui a Israel por minha conta, e não busquei isso. Está lá, eu tenho direito. E as pessoas ficam imaginando sempre que o pastor é aquele que está sempre se aproveitando. Exatamente. Porque as pessoas não consideram que o pastor abre mão. Por exemplo, a sua filha hoje mora fora do país. Quantas vezes o senhor vê a sua neta? Poucas. Né? E para ter que... Ou ela vem para cá, o senhor... E a irmã Laodiceia, a pastora Laodiceia... Sabe quanto é que está uma passagem hoje para eles virem ao Brasil? Sim. Aproximadamente R$20 mil. Já pensou? Ida e volta. Então... Quase o preço de um carro. A Priscila, a missionária Priscila, abriu mão também de uma vida aqui no país. Advogada. Juíza leiga. Poderia estar, mas por amor ao Evangelho, seguindo o exemplo da sua família, porque já está no DNA, e aí a gente volta ao Adriano Nobre, para dizer que esse DNA persiste na sua família de fazer missão, e hoje o senhor está com a missão de construir aquele grande templo. Qual é a expectativa? Sim, a expectativa é grande, porém as dificuldades também são grandes. Nós estamos com um processo na prefeitura, está andando, e eu creio que de repente esse ano a gente consiga autorização como é que chama? Alvará de obra. De obra. E quando a gente tiver a licença de obra, nós temos 1 ano para iniciar a obra. Se vencesse 1 ano, você ainda consegue prorrogar para mais 1 ano, depois você tem que fazer todo o processo de novo. A burocracia... Exatamente. Então, eu até falei para a igreja, que eu, em certo sentido, eu me arrependi em ter me lançado como construtor, em virtude da minha idade. Que um pastor mais novo teria condições, como você fez aqui essa obra. Não é? Mas... Você tinha quantos anos quando começou essa obra? Tem, meu Deus, 2015, aí eu acho que eu tinha 40 e
45. Sim, você fez Não, 40, não, 50 anos. 50. Hã? 50. Quando concluiu. Quando concluiu. Mas quando começou? Foram quanto tempo de obra? Foram 2012, 2013, 2014, 2015. 4 anos. 4 anos de obra. E para finalizar mesmo, mais 2 anos. E isso 6. Isso te redundou o quê? Um infarto? Um infarto, desgaste, muitas coisas, meu Porque Deus. Cabelos brancos. A obra em si, a preocupação, querer pagar, tem que pagar sexta-feira e não tem dinheiro. E não tem dinheiro. Ter que recorrer a banco, a pastores amigos. Verdade. Né? Muita coisa, experiência. Mas eu queria lhe dar uma palavra, talvez que não seja muito animadora, sobre a construção. O senhor disse que um homem na sua idade, o senhor está há quantos anos? Queria que o senhor olhasse para aquela câmera ali. Lá? Para aquela câmera. Quantos anos o senhor tem ou vai completar? Eu completo esse ano, 16 de julho, 74 anos. Pois é, o senhor está mais novo do que Abraão. O grande projeto de Deus começou com Abraão quando ele tinha 75. E ele viveu aí 175 anos. Então, um homem com 75 anos, 74, vai fazer 75, né? 74. Vai fazer 74, tá achando que está no final da fila. Não estou achando. Não. Eu apenas acho o seguinte. Que não tem aquele vigor. Eu acho o seguinte, você começou a obra com 45 anos, vamos botar aí. E hoje você tem 52. Não, 50? 52, ó. 59, vou fazer 60. Rapaz. Fazer 60. Mas de qualquer maneira, com relação a mim, você está bem atrás. Tô, claro. Você tem muito, apesar do infarto que você teve. Certo. Mas hoje está tudo sob controle. Graças a Deus. Comidinha light. Isso aí. Enfim. Então, se a obra que demorou 4 anos, a nossa, como é uma obra maior, vamos botar 6 anos. Então eu vou estar com 80 anos na inauguração. Pensando por esse lado, está tudo bem. E o desgaste é inevitável. É inevitável, principalmente na minha idade. Principalmente. Olha, eu quero dizer para vocês aqui, que estão acompanhando esse podcast, que para eu levantar hoje, com 73 anos, eu tenho que fazer força para levantar. Entendeu? Na segunda-feira, uma irmã teve lá um desejo, orou por mim, oraram pelas minhas pernas e tal, mas você sabe que a gente... O senhor passou por uma cirurgia, não foi, pastor Davi? Eu operei vesícula, eu operei varicocele, eu operei próstata, eu tive um câncer de próstata. Não é? Graças a Deus que o câncer de próstata ele é local. Sim. E retirando a próstata e o tipo de câncer não é agressivo, e eu praticamente estou curado. Graças a Deus. Não tenho mais nada. Gente, estamos chegando ao final desse nosso podcast. Conversei aqui com o meu amigo, pastor Davi, que para mim muito grande. Que é um grande homem, uma pessoa de Deus, uma pessoa que eu cresci assistindo e foi inspiração e é inspiração para todos nós. Ele é neto de Adriano Nobre, um pioneiro das Assembleias de Deus. Você pode pesquisar, nós vamos colocar depois para você pesquisar, ouvir a história dele e dizer que eu estou muito feliz de ter recebido o senhor aqui. E o senhor pode fazer as considerações, falar da Igreja Assembleia de Deus do Rio Comprido, que é co-irmã. Assembleia de Deus do Rio Comprido é co-irmã da Plena Unção também. Quero agradecer aos queridos técnicos que estão aqui. Deus abençoe. E dizer para todos que vão assistir esse podcast que eu e pastor Marcos Fernandes tivemos nossas rugas. Já até brigamos. Brigamos mesmo. Brigamos mesmo. Mas... Agora, isso foi até... Não, eu tenho que falar isso. Isso. Vamos falar. Nós brigamos e depois voltamos no mesmo lugar onde nós brigamos e pedimos perdão na frente dos funcionários. Deus recebeu aquele nosso perdão. Com certeza. Mas Deus falou para mim que eu tinha que lhe pedir perdão, e eu lhe pedi perdão. O senhor veio para falar, não, eu que tenho que lhe pedir perdão. E Deus colocou tudo em dia, e aí vivemos em comunhão. É verdade. Eu sempre orando e torcendo pelo pastor. Eu tenho uma admiração muito grande pelo pastor Marcos, pela sua família,
pela sua esposa, e a minha admiração maior, não é, quando eu converso com a minha esposa a respeito da experiência que ele adquiriu ao construir esse templo, é uma experiência que ele pode compartilhar, ele tem compartilhado comigo, tem puxado a minha orelha a respeito da construção, não é, porque ele teve uma experiência, não é, e então e eu estou aqui nesse podcast aprendendo mais um pouco com ele, vendo essa igreja bonita que ele construiu. E você que ainda não veio na Plena Unção, olha aí, vem aqui. Mas é Rio Comprido, se eu tenho que convidar, não é Rio Comprido. Mas vem aqui primeiro. Antes de você ir para o Rio Comprido, você vem aqui, porque terça-feira tem um corredor de fogo. Corredor de fogo. Eu acho que eu vou levar esse corredor de fogo terça-feira lá para o Rio Comprido. Portanto, irmão, Deus abençoe, pastor Marco, mais uma vez. Deus te abençoe. Pastor, obrigado. E quero te ver grande na convenção, junto com o pastor Adilson. Pastor Adilson, pastor Davi, todos nós estamos juntos em aliança. Em nome de Jesus. Para crescimento do reino de Deus, Amém. Das nossas igrejas. Verdade. E dizer que nós não aqui competimos. É verdade. Nós somos parceiros e obreiros da mesma obra, Amém. do mesmo reino. Amém. Muito obrigado, meu pastor. Obrigado à nossa equipe e a você. Um abraço. Obrigado por caminhar conosco neste podcast. Que esta palavra tenha edificado a sua vida. Permaneça firme. Permaneça em Deus. Nos vemos no próximo episódio. Canal Plena Unção.